Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 14 ao dia 20 de novembro. E dentro dessa semana a gente vai ter a energia de uma lua minguante acontecendo no signo de Leão. E o que tudo isso significa? Primeiro que uma semana de lua minguante traz uma necessidade de maior recolhimento, de um ritmo mais lento, talvez o cansaço nos acompanhe durante a semana, então é um pedido natural do nosso corpo para que a gente desacelere, para que a gente se permita descansar, porque a gente sabe que nessa sociedade frenética que a gente vive, parece que temos que estar o tempo todo prontos para agir ou fazendo mesmo o tempo todo. E isso leva o nosso sistema, fisicamente falando, a entrar em colapso, porque a gente fica o tempo todo em estado de alerta, em estado de sobrevivência, que é o que gera o estresse. Então esses movimentos celestes de fluxo, né, de alta e de baixa, assim como a gente olha para a natureza, olha para as marés e percebe esse movimento, tem muita relação com o que a vida está tentando nos ensinar, para que a gente possa aprender a respeitar o nosso próprio ritmo. E a lua, o céu, enfim, ela apenas reflete alguma questão interna que nós às vezes não percebemos e que o céu está nos mostrando, se a gente quiser aprender com ele, se a gente quiser decifrar esses sinais e utilizá-los na nossa vida. Na segunda-feira, a lua entra no signo de Leão, logo pela manhã, às 10 da manhã, passa terça-feira o dia todo nesse signo, se torna minguante oficialmente na quarta e fica quarta-feira praticamente o dia todo. Então aqui a gente vai ter 3 dias de lua em Leão para a gente olhar mais para a gente mesmo. O convite aqui é um autoquestionamento, é uma autoobservação, é a gente perceber que partes nossas, que características talvez não fazem mais sentido para mim, não me ajudam no meu processo, não me fazem ser a pessoa que eu quero me tornar ou a pessoa que vai viver a vida que eu quero levar. Porque muitas vezes a gente tem desejos, a gente tem vontade de ter coisas ou de viver experiências, mas a nossa identidade, a nossa maneira de ser não condiz com aquilo. E esse é um dos motivos pelo qual aquilo não acontece. Então a gente precisa começar a perceber que tem partes nossas que a gente precisa deixar morrer, que a gente precisa permitir que se transforme, porque a transformação é o caminho da evolução. Então observa, percebe, às vezes um jeito de ser, às vezes uma maneira que a gente até já percebe, mas que não gosta, que acha que é incontrolável, mas no fundo tudo pode ser mudado, tudo pode ser controlado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas tudo pode ser modificado, e a partir do momento que eu tomo consciência, eu já estou a um passo da mudança. Basta com que eu faça uma escolha consciente a cada dia. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito raivosa, eu era uma pessoa muito irritada, muito explosiva com as pessoas, e foi um grande percurso até hoje para eu me tornar uma pessoa mais serena. Primeiro eu tomei consciência, porque antes eu nem percebia, e depois de então foi um longo processo para que eu não explodisse mais tanto, para que eu não deixasse com que essa energia fosse canalizada de uma maneira deturpada, distorcida. Hoje eu uso essa energia para fazer exercícios, para realizar meus projetos, mas eu não preciso mais deixar com que ela se torne essa ansiedade interna que acaba explodindo no externo. Então eu queria dar um exemplo para dizer que eu também sou humana, que eu também tô aqui do outro lado lidando com as minhas questões, e que por ter sido uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, eu posso dizer para você que é possível sim mudar.
Já em relação a uma questão mais prática, é uma lua de fogo, então traz uma certa energia para lidar com essa lua minguante. A gente pode estar sim, digamos, disposto a fazer o que a gente precisa. Eu sugeriria para você fazer o que for mais importante no início da semana, porque depois a tendência é que a nossa energia vá se esvaindo. E aí a gente aproveita o fim de semana para se recolher e para descansar mais a nossa mente e poder refletir sobre tudo o que está acontecendo internamente. Por fim, o Sol que rege Leão tá lá no signo de Escorpião, por isso que eu falei dessa questão da morte e da transformação, e ele vai fazer aspectos positivos com Netuno e com Plutão. Netuno tá em Peixes e Plutão em Capricórnio, e isso faz com que haja um favorecimento da nossa conexão com a nossa versão mais interna, mais real, com a nossa essência, com a nossa sensibilidade, e também se permita passar por esses processos de transformação que estão sendo auxiliados, digamos assim, por uma força maior. A gente nunca vai estar sozinho nessa vida, nessa passagem, nessa jornada aqui na Terra. Existem muitas e muitas forças invisíveis das quais a gente não tem consciência que estão atuando na nossa vida. Na quarta-feira, a Lua entra em Virgem só às 10 da noite e vai passar quinta e sexta-feira o dia todo nesse signo de terra, nesse signo prático. Então aqui dentro da energia da Lua minguante é uma Lua que pede pra gente tomar atitudes concretas em relação à nossa cura, em relação ao nosso processo de limpeza aí da Lua minguante. Então limpar a nossa casa, limpar gavetas, fazer uma limpeza no armário, nas roupas, no celular, em qualquer coisa que peça essa atitude concreta, essa atitude prática, mostrando para o universo que a gente está disposto a abrir espaço para o novo chegar. Essa é uma atitude que faz muito bem para a nossa alma, por causa desse movimento interno que acontece enquanto a gente faz o movimento externo, mas também é muito positivo para a nossa vida prática, física, porque a gente vai colher os benefícios de uma casa limpa, de um armário que corresponde às nossas expectativas, né, de gosto pessoal, daquilo que a gente usa de verdade, e a gente vai estar auxiliando, além de tudo, pessoas que precisam daquilo que a gente não usa mais. Num outro sentido, como essa lua vai ativar Mercúrio, que acabou de entrar em Sagitário, a gente pode também estar sendo convidado a lidar com crenças arraigadas, a lidar com uma mente muito focada num ponto só, para a gente aprender a flexibilizar, para a gente aprender a não ligar tanto para as coisas, porque isso pode nos ferir, nos machucar, tirar a gente do nosso eixo, quando são coisas que muitas vezes um dia não vai fazer o menor sentido, não vai ter a menor importância. Então reflita se vale a pena mesmo você manter essa postura fechada, arraigada, muito dogmática muitas vezes, porque aqui eu tô falando de Sagitário, né? E uma dica que eu dou de um mantra que eu tenho, de uma leitura que eu fiz, né, das minhas leituras aí de canalizações, enfim, eu não lembro exatamente a fonte, mas o mantra é o seguinte: não importa, não importa, não importa. E quando eu percebo que eu tô entrando em preocupações, em medos infundados, em julgamentos, enfim, qualquer coisa, não importa, não importa. E parece bobo, parece besteira, mas aquilo alivia a nossa mente, isso leva para um outro lugar de não julgamento, de não se importar. Teve uma noite que eu tava com dor de cabeça bem forte, e a gente sabe que dor de cabeça são processos de retenção, né? São processos muito ligados a ideias fixas, a querer controlar as coisas, a estresse, né? Que vem muito disso também. E eu comecei a fazer esse mantra. Então eu fiquei, não importa, não importa, não importa, e a dor passou. Então eu queria só dar mais um exemplo. Hoje eu tô bem exemplista, né? Tô dando vários exemplos pessoais, mas para dizer para você que tudo que eu falo aqui são coisas que eu aplico, são coisas que eu faço, são coisas que eu já fiz, que eu já passei por isso, e dessa forma eu posso falar com propriedade, digamos assim. Eu não tô aqui para ditar regras, para dizer o que vocês têm que fazer. Eu tô aqui apenas para passar uma mensagem, olhando para o céu, traduzindo as estrelas, dizendo
trazendo para você o que seria mais interessante para o seu movimento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal nesse momento. No sábado, a lua amanhece no signo de Libra e ela passa domingo o dia todo ali. Nesse movimento de limpeza de lua minguante, agora a gente chega na questão dos relacionamentos. A gente vai ser convidado aqui a olhar para as nossas relações de codependência, o quanto a gente depende da aprovação alheia, o quanto a gente depende de um elogio, o quanto a gente depende de qualquer coisa que faça a gente estar o tempo todo olhando para o outro, esperando algo em troca, levando a gente muitas vezes a viver relações não genuínas, com base em interesses, com base em coisas obscuras, porque a gente não está consciente do nosso poder e a gente está dando na mão do outro para que ele nos diga que valor a gente tem. Pela regência, a gente vai estar acessando Vênus, que acabou de entrar em Sagitário, então a gente já começa a trabalhar a energia sagitariana, o Sol vai entrar também nesse signo semana que vem, é uma mudança aí de energia, né, de Escorpião, que é mais profunda, que é mais voltada para sombras, para aqueles conteúdos inconscientes que podem ter vindo à tona nesse momento, e ir mais para a relação das crenças, daquilo que a gente acredita, das nossas filosofias de vida e paradigmas. Então aqui essa Vênus, ela ajuda a gente a se libertar dessas relações, a olhar mais pra gente mesmo, a ter crenças positivas sobre nós e sobre a nossa vida, para que a gente não dependa tanto do outro nos dizer quem nós somos ou deixamos de ser. Tem um aspecto no céu de Marte com Netuno nesse fim de semana que pode trazer uma sensação de confusão, de estar perdido, de não saber o que fazer. Por isso eu diria, reflita, mas não tome atitudes precipitadas. Uma outra tendência mais prática desse aspecto é a gente perder o foco, é a gente começar a fazer muita coisa, a gente ter muitas ideias e não conseguir colocá-las em prática, ou não conseguir finalizar todas as tarefas. Também é uma tendência desse momento, e aqui a gente precisa apenas ser mais complacente com a gente mesmo, ter mais autocompaixão, porque é uma fase, vai passar e tá tudo bem. Não se cobre para dar conta de tudo, para finalizar tudo, para fazer tudo, até porque a gente tá no fim de semana e a energia aqui é de descanso, é de reflexão e é pra gente focar mais nas relações que nos acrescentam, com pessoas que a gente se sente bem sem precisar ter essa troca velada de coisas ali não ditas ou muitas vezes não esclarecidas. E antes de fazer a pergunta da semana, eu quero só convidar você a fazer parte do meu grupo fechado no Telegram, onde eu trago inspirações quase diárias, onde eu falo mais em formas de áudio, onde eu faço posts ali, faço reflexões que são muito autênticas e muito genuínas daquilo que eu sinto naquele momento. É um lugar onde eu acabo sendo mais eu mesma, assim, sem um formato engessado como aqui, que eu tenho coisas preparadas para falar. Lá eu sou bem mais contraída, digamos assim, e por isso vale muito a pena se você quiser me acompanhar, ver um outro lado meu, enfim, vai ser um prazer enorme ver você comigo lá, ter você como parte dessa egrégora que a gente criou lá. Eu confesso que é o meu lugar preferido, onde eu gosto de estar ali com as pessoas, onde eu tenho uma troca mais próxima, por isso vale muito a pena se você gosta do meu trabalho, se você quer estar mais perto de mim. E a pergunta que eu quero deixar, baseada nessa semana de lua minguante em Leão, já que a gente vai ter que refletir sobre aspectos sombra nossos, que estão muito relacionados ao que a gente não quer mais ser, eu quero que você foque por um momento agora naquilo de bom que você tem também. Porque nós temos sim muitos aspectos luz na nossa vida que a gente pode começar a conscientemente usá-los mais. Então a pergunta que eu quero deixar é seguinte: qual é a sua maior qualidade? Deixa para mim aqui embaixo, foca no lado positivo que você tenha, sem falsa modéstia, sem ficar pensando. Eu quero que você realmente
olhe para o que de bom você tem, porque pode ter certeza que você tem muito mais coisas positivas, muito mais do lado luz dentro de você esperando para sair, para ser manifestado, do que a sombra que a gente alimenta pelo simples fato da gente renegá-la, da gente reprimi-la e ela acaba tendo mais força. Mas isso não significa que ela é maior que a nossa luz. Eu desejo para você uma semana incrível, de muitas transformações, de muito descanso e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!